Você é um dos maiores críticos do Bolsonaro. Você considera ele verdadeiramente de direita? Eu acho que ele é de direita. Oi, pessoal. Aqui é a Nath, criadora do canal Ruptura Brasil. Por aqui vocês vão encontrar política sem filtro, sem censura e sem mimimi. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também acompanha a política. Agora, Eu acho que bora ele é lá de pro direita. vídeo. Eu acho que ele é de direita porque ele é uma figura brasileira de direita, né? E esses conceitos, eles são adaptáveis às circunstâncias da nação. Ele é um homem de direita. Agora, eu acho o Bolsonaro um homem não só ideologicamente confuso, eu acho que ele é um cara... O Lula também tem esse problema. Tem uma falta gigantesca de curiosidade intelectual nele. De querer entender de onde vem a ideia dele, de onde vem o pensamento dele, o que motiva ele. O Lula uma vez falou que, eu não leio livro, eu tenho preguiça enorme de ler livro, tentei uma vez ler um livro e não consegui. Tá, então assim, você nunca vai se aprofundar sobre o que você gosta se você não lê sobre aquilo que você gosta. E eu sinto a mesma coisa do Bolsonaro. Essa falta de curiosidade verdadeira impede ele de ser um líder bom. Você considera ele o maior líder da direita hoje? Eu não considero ele um líder. Esse é o primeiro problema. Ele é a maior figura de direita. Então, tudo bem. Se você substituir o nome, então, você considera ele o maior nome da direita hoje? Sim, com certeza. E você vê alguma coisa positiva no governo dele? Eu vejo, vamos dizer, coisas positivas que passaram. O marco do saneamento básico foi importante. A reforma da Previdência, ainda que ele próprio tenha meio que trabalhado contra no começo, a reforma da Previdência foi muito importante. Eu vejo que a gestão do Moro com ele, e foi no fim na gestão dele, na parte de fronteiras e combate à entrada de drogas, esse era um trabalho melhor do que os governos anteriores. Mas acho que não tem muito mais do que isso. Assim. E o movimento que ele criou? Porque a gente não falava de direita, a gente vem de uma geração que, por exemplo, eu votei no Serra, no Alckmin e no Aécio, porque era o não PT. Talvez a gente nem chamasse de direita e esquerda naquela época, a gente nem sabia o que era direita e esquerda. E ele apresenta pra nós. Você reconhece isso? Nesse ponto não. Nesse ponto não, porque eu vivi isso. Eu fundei o Movimento Brasil Livre em 2014. Tá. A gente começa as manifestações contra Dilma Rousseff se definindo de direita, sem depender do Bolsonaro. O Bolsonaro estava rodando ao largo lá no Super Pop, ele estava começando a virar o fenômeno do Bolsonaro. Então houve o surgimento dessa direita brasileira, que deve muito ao Olavo de Carvalho. Ele foi uma figura muito importante nisso, intelectualmente. Há o surgimento dos movimentos liberais, libertários, estavam acontecendo. Houve os movimentos de rua, que fizeram as manifestações de derrubar a Dilma. Vem pra rua. Vem pra rua MBL. E há o Bolsonaro que estava acontecendo. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente termina de derrubar Dilma Rousseff, aquilo era um movimento de direita. E aquilo, o Bolsonaro participou zero daquele processo. Ele não teve nenhuma ingerência, nenhuma participação. Eu ia nas reuniões em Brasília, eu fiz a rua e congresso para passar o impeachment. E o Bolsonaro nunca existiu nisso aí. Onde nasce o fenômeno Bolsonaro? O fenômeno do Bolsonaro é muito parecido com o fenômeno do Trump. Ele é um fenômeno de identidade, é um fenômeno identitário. Igual a gente estava falando do movimento LGBT, não sei o quê. O Bolsonaro é um fenômeno identitário. Ele é um fenômeno identitário, vamos dizer, eu acho que é etário, do homem comum. O homem comum que começa a ver um mundo moderno que tem um sistema de valores diferente dele e que começa a se rebelar contra a imposição que vem da televisão, que vem do judiciário, de um modo de vida que ele tem asco. Então ele começa a ver a agenda de valores, a agenda, por exemplo, a agenda trans, a agenda racial, feminismo, aquilo invade o filme que ele assiste, aquilo é pró-bandido. Ele começa a ver e fala assim, eu quero alguém igual a mim. E quem representa esse alguém igual a ele? O Bolsonaro. Trump fez isso também. E aí a forma como tanto Trump como o Bolsonaro zombavam desse sistema encantava essas pessoas. E aí, o Bolsonaro, o que aconteceu? Enquanto estava tendo impeachment da Dilma, o surgimento de um discurso novo, paralelamente ele estava focando em construir a imagem dele como representante Mas disso. você acha que isso foi intencional ou foi orgânico? Você acha que ele tinha noção do que ele estava fazendo? Eu acho que o Carlos Bolsonaro tinha noção. E a gente tem que, assim, dar... Crédito. Sim, a César o que é de César. O Carlos Bolsonaro, eu acho que ele era louco. Louco, Pinel. Só que loucos, às vezes, têm um lapso de genialidade na loucura deles, né? O Van Gogh cortou a orelha. O Carlos Bolsonaro via, e eu acho que essa é a parte psicológica mais interessante. O Carlos Bolsonaro tem o pai tatuado no corpo. O Carlos Bolsonaro via o pai como algo muito maior do que o pai realmente é. Ele idolatra o pai. Sempre idolatrou. E aí, então, quando surge a ideia de Bolsonaro mito, diferente de todo mundo, ele acreditava realmente que o pai era um mito. E o pai não é. O pai é um homem mortal comum, um homem fraco em muitos termos. Só que ele ajudou a moldar nas redes a imagem que ele tinha. Então foi uma construção muito sincera que ele fez. E as pessoas compraram aquilo. E as pessoas compraram o Bolsonaro do mundo das ideias. Vamos dizer, o Bolsonaro imaginário. E esse Bolsonaro imaginário é uma figura encantadora. Só que entre o Bolsonaro imaginado pelas pessoas e o Bolsonaro real, existe uma diferença muito grande. Assim, ele dá uma aula de como construir imagem. Sim. Você traz alguma coisa como inspiração pra você? Por ser na sua geração, por você ter visto o fenômeno Bolsonaro nascer, você traz alguma coisa na sua trajetória disso? Eu vi isso acontecer, né? Eu vi isso de fora acontecer. Pra mim, não, porque eu já sou da nossa geração, em que a característica principal da geração millennial é a autenticidade. Você precisa ser autêntico. E aí eu não acredito na construção. Tanto que eu não mudo quem eu sou na campanha. Eu tenho uma banda de rock, eu vou ser o cara da banda de rock. Eu tenho opiniões polêmicas sobre algumas coisas, eu não vou alterar. Por exemplo, Renan, como é que vai ser seu jingle? Aí todo mundo quer um jingle, quer um forrozinho. Eu falei, não vai ter forrozinho na campanha. Mas não vai ter forrozinho na campanha. Você quer o quê? Eu quero uma música que eu goste. Não sei qual vai ser o gênero, mas tem que ser uma música que seja boa. E você vai cantar? Vou. O jingle? Eu vou compor o jingle, eu vou tocar o jingle. Eu vou nos lugares e eu vou tocar o jingle. Eu acho que tem que ser, eu quero ser o mais autêntico possível. Eu não consigo fazer nada na vida que eu não aprove.
Por exemplo, eu sou um ótimo cozinheiro. Se eu for comer uma comida que eu sei que eu faria melhor, e tô no restaurante, tô pagando, eu vou ficar puto com o restaurante. Se eu vou ouvir uma música, eu quero que a música seja boa. Se eu vou fazer alguma coisa, eu quero que seja uma coisa que eu possa consumir. Essa é a minha regra. E isso é muito da nossa geração. Sim. Mas eu vendo você falar, eu lembro do Pablo Marçal. Pelo amor de Deus, tá me Mas ofendendo, essas não te fiz nada. ideias, Que ideia? O Fábio mas Marçal é essas fake. ideias, mas vem cá. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Tava no final de semana da eleição. O cara quer se destacar. Vou correr 70 quilômetros em São Paulo. E a televisão acompanhando o cara. Mas que eu tenho Ele ganha todas as mídias do país. Porque é uma ideia criativa. Não, mas... Porque é uma ideia criativa que sai daquele molde tradicional de campanha política. Então você tinha o M. Aquilo, o Brasil toma. Então, assim, essa ideia que você me falou é uma Qual ideia ideia? sensacional. Super criativa e Qual ideia? diferente. Do jingle? Você compor seu jingle, você tocar seu jingle e você cantar o seu jingle nos lugares que você vai, nos lugares que você passa. Me passa a ideia de uma pessoa jovem, uma pessoa criativa, uma pessoa que pensa fora da casinha. E a gente teve essa aula em 2024 que funcionou muito bem. Né? Não existia debate em 2024, existia o debate de São Paulo. Era Metrópolis, era Globo, era UOL, era Folha. Todo mundo transmitia o debate de São Paulo. E o povo, assim, vidrado no debate de São Paulo. Eu vendo essas ideias criativas, na hora me vem a campanha de 2024 de São Paulo. Mas você entende que isso daqui sou eu? Sim. Não, o que eu quero dizer que sou eu o Pablo Marçal, ele entendia os gatilhos de atenção na internet. Eu não tenho a menor ideia se o meu jingle vai funcionar bem como gatilho na internet. O que eu quero dizer eu topo errar. Tá. O Pablo Marçal era uma máquina de acertar em termos de atenção. Eu topo errar. E eu tô disposto a fazer o erro porque o que me interessa é ser... Eu vou dar um exemplo. O Pablo Marçal, ele entendia que ele não podia brigar com os Bolsonaro. Eu não ligo pra isso. Tá. Eu não ligo pra isso. O Pablo Marçal não liga pra autenticidade. Tanto que o Pablo Marçal, ele ensina as pessoas como parecer alguém de sucesso. Sim. O Pablo Marçal, ele fez todas as harmonizações faciais possíveis. Falar, Renan, seu dente é feio, eu vou ficar com meu dente feio na eleição. Eu não ligo. Renan, seu cabelo, meu cabelo mesmo. Meu lance eu vou ser original. Ele podia ser original pra aquela eleição também. Só que eu quero ser autêntico. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é talvez isso que lembre, né? Sim, porque o que lembra ambos são fora da caixa. E jovens. E ambos têm uma energia muito grande e eles impactam simplesmente fazendo o que os outros não faziam. Mas para muito por aí. Porque realmente, assim, tudo que nós fazemos, e não só eu, né? Eu falo do grupo, você vai entender uma coisa, assim. O meu grupo é formado por artistas, antes de políticos. Meu irmão, os fundadores, meu irmão é cineasta. Outros fundadores, que é o Pedro Deirô, ele foi um músico muito de sucesso. Estava falando em LGBT aqui, ele foi um herói do universo gay até os anos 2000 e poucos, com a banda Bonde do Rolê. Ele foi o produtor da Pablo Vittar. Ele foi um dos criadores da Pablo Vittar. Ele compôs com Caetano Veloso. A gente sempre foi, eu sou compositor. Então, uma pessoa que vem com um viés artístico, a originalidade e a subjetividade dela conta muito. Porque você é um compositor. Então eu vejo política como arte. Então eu quero fazer uma coisa marcante, muito própria. E eu não quero perder isso. O Pablo, ele quer fazer o que funciona. Então ele quer entender assim, como gravar um vídeo, como é que funciona um bom corte, como eu me visto da maneira ideal para estar presente aqui e ter o melhor impacto possível. Eu não sou esse cara. Nesse ponto é muito completamente diferente. Entendi. Agora vamos lá. Uma das grandes críticas da direita hoje é o judiciário. Você enxerga que teve excessos no julgamento do Bolsonaro? Sim. Você não nega isso? Nunca neguei. Na verdade, eu tenho, assim, uma... Bom, prossegue. Não, porque uma das grandes críticas hoje é o Supremo. Sim. E se você enxerga essas críticas que a direita faz ao judiciário? Vou até apimentar mais. A crítica a direita faz a mim também, pelas minhas posições sobre o próprio judiciário e sobre o próprio Bolsonaro. Quais posições? Vamos lá. Eu tenho certeza que o Bolsonaro tentou gestar um golpe durante o mandato dele. Tenho certeza que ele tentou fazer isso. E, inclusive, as provas coletadas ilegalmente pelo Alexandre de Moraes, entretanto, coletadas, as provas levam a gente a isso. Reuniões que são absolutamente não republicanas com chefes das Forças Armadas para tocar um plano que envolvia fechar o TSE, dizendo que a urna tinha sido fraudada e eles não têm prova nenhuma disso. As próprias Forças Armadas falaram isso. Então tem esse ponto. O Bolsonaro estava com essa tentação. O que o sistema, que é podre, mas que é o sistema, falou? Temos que brecar isso. Então você tinha um problema concreto de um lado e do outro você tinha um sistema podre do lado. No fundo, se você perguntar para um apoiador do Bolsonaro que ficou na frente do quartel, e veja, as pessoas foram para frente do quartel por quê? O que o quartel faz numa democracia? Elas foram no quartel porque elas queriam que os militares agissem. Ninguém vai pra frente do quartel pedir, por favor, faça uma consultoria, uma Não, tudo auditoria. bem, mas assim, pra mim aquele movimento foi muito orgânico. Não, pera. Orgânico, ele foi porque as pessoas foram pra lá. Sim. Dito isso, a motivação das pessoas é em cima de um chamado que tem. E o chamado que tinha é, a urna foi fraudada, façam algo. O Bolsonaro vinha, minha caneta é pesada. O que ele quer dizer que a caneta é pesada? Quando ele falava da caneta, o pessoal falava da caneta, é do tipo, ele vai fazer uma GLO, ele vai fazer uma intervenção, o famoso artigo 142, que essa turma ficou pedindo pra ele fazer há muito tempo. Tá, mas você acha que o TSE, ele foi parcial durante as eleições de 2022? O que eu quero te falar, Firmino, é que assim, essa assunto é muito importante. Mas e que todas aquelas vezes que tentavam calar o Bolsonaro? Não, pera. Pera aí, que não pode falar que o Lula fez isso. Foi absurdo. Não pode falar que o Lula é amigo de não sei Fizeram quem. isso com o Brasil Paralelo também. Pois é, então, mas assim, você acha então que o TSE foi parcial em 2022? Acho. Só que é muito diferente falar que a urna foi fraudada.
É esse o ponto. Firmino, eu não posso pecar pela imprecisão. Eu tenho que ser preciso. Eu não tinha nada a ver com aquela briga. Eu não gosto do STF. Meu grupo político foi o primeiro a pedir ministro do STF de todo mundo. Contra o Marco Aurélio ainda no impeachment da Dilma. Eu fui aluno do Alexandre de Moraes. Eu fui aluno do Lewandowski. Eu conheço essas pessoas. Eu fui aluno, tive aula na faculdade de Direito da USP. Você é advogado? Não me formei. Larguei a faculdade e fui ser empresário. Tá. Mas eu estudei na melhor faculdade do Brasil de Direito e eu conheço profundamente essas figuras. Eu sei como eles pensam, eu sei como eles agem. Eu não gosto deles. Agora, eu tenho que entender quem é o Bolsonaro, eu tenho que entender quem é ele, o que ambos estavam fazendo e por que isso tudo foi uma desgraça para todos nós. O Bolsonaro não queria governar e o Bolsonaro tinha essas tentações. E a gente não pode negar as manifestações que eram chamadas. Tinha uma manifestação de 2021 que chamava Eu Autorizo. Autorizo o quê? Todos eles estavam falando. Autoriza que é uma GLO. Autorizava a ideia de um artigo 142, uma intervenção militar. Essas coisas estavam no vocabulário geral. E aquelas pessoas que foram mobilizadas aí para frente dos quartéis acreditavam que, após perder a eleição, a última coisa que restava era o Bolsonaro anular as urnas. Saiu, isso tem provas, do Palácio do Planalto, todas as discussões sobre aquela ideia de um argentino que falou que a urna foi fraudada e que aquilo era tudo mentira. E isso esquentou uma massa de pessoas a achar que o Bolsonaro faria algo. Pois bem, meu ponto com o Bolsonaro é, ali ele errou. E as pessoas que participaram deste conluio têm que sofrer punição, porque em qualquer democracia no mundo tem que sofrer punição. Mas se o Lula... Pera, deixa eu terminar assim. O TSE, é uma coisa, o TSE agiu com imparcialidade na parte de redes sociais. Com parcialidade, desculpa. Agiu. Eu tenho certeza disso. E o STF usava um inquérito ilegal para perseguir pessoas. Estamos nessa mesma página. O Bolsonaro, portanto, a meu ver, cometeu crimes? Cometeu. Ele teve um julgamento justo? Não. Veja como é difícil. Você reconhece nulidade no julgamento dele? Inteira. Eu reconheço nulidade das pessoas do 8 de janeiro. E eu não acho que sequer que o Bolsonaro foi responsável pelo 8 de janeiro. E vem cá, e você é a favor da anistia aos presos de 8 de janeiro? Eu sou a favor da dosimetria, que eu acho que é a melhor solução de Mas todas. você não acha que eles deveriam ser punidos por vandalismo só? Porque tá gravado. Entraram lá, depredaram, quebraram. Eu reconheço vandalismo ali, mas eu não reconheço atentado contra o Estado de Direito. Eu reconheço atentado contra o Estado de Direito. Por quê? Porque, vamos lá. Vocês acham que eles tinham condição de fazer alguma coisa ali? Olha só, o que eles queriam, isso está demonstrado. Essas pessoas estavam, no geral, na frente dos quartéis. Primeiro que essas pessoas foram alvo também de um truque, tá? O nosso deputado Kim Kataguiri demonstrou logo em 2023, ele teve acesso a e-mails que vazaram para ele. E ele tornou público na CPI que Flávio Dino, todo mundo tinha ciência de que haveria uma manifestação que poderia invadir a Praça dos Três Poderes. E eles não botaram nada. Porque eles entenderam, claramente, Flávio Dino, Lula, no dia da invasão, do dia 8, não tinha nenhuma autoridade da República lá. Como é que pode, no 8º dia de mandato do Lula, tá tudo vazio? O Lula também era Araraquara nesse dia. Todo mundo saíram fora, não botaram polícia legislativa, não botaram a polícia de Brasília, não botavam nada, nem guarda nacional, não botaram nada. Deixou tudo vazio para aquelas pessoas entrarem. Porque eles sabiam que se essas pessoas cometessem vandalismo, eles tinham a faca e o queijo na mão para prender não só essas pessoas, mas prender o Bolsonaro. Era uma armadilha. E aquelas pessoas caíram na armadilha. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. E aquelas pessoas acreditavam firmemente que ir lá fazer não só o vandalismo, mas tomar Brasília, ia mobilizar as Forças Armadas a agir a favor deles. Então era uma crença infantil que aquelas pessoas tinham. E quer ver o melhor exemplo dessa crença? A partir do momento que chegam os militares para prender eles aplaudem. Tem imagens das pessoas no chão, sentadinhas, os militares chegaram, eles agradecendo. Olha, chegaram os militares, que bom, deu certo. Gente, você não tem um tanque, você não tem exército, não tem uma arma. Mas você tem que entender que... Você tem um bastão, tem um negócio pra quebrar vidro. Mas você entende que na cabeça deles, o atentado contra o Estado de Direito deles, que estava sendo cometido, não era que eles iam fazer eles próprios uso da violência. Eles estavam mobilizando, de acordo com o plano deles, as Forças Armadas a fazer isso. Era um plano infantil. É óbvio que você não você não realiza um golpe de verdade fazendo aquilo. Materialmente, não. Mas o que é uma tentativa maluca de um grupo de pessoas que já estavam, vamos dizer, há meses na frente de um quartel, que já estavam malucas da cabeça. Aquelas pessoas estavam doidas. E eu preciso de entender isso dessas pessoas. Essas pessoas estavam doidas. E quem deixou elas doidas? Foi um monte de influenciador que ficou divulgando, olha, o artigo 142, não, agora vai agir, não, agora passou a 72 horas. Ficou um monte de, vou colocar aqui, influenciador picareta de direita, deixando aquelas pessoas malucas, porque dava audiência, porque dava grana, dava pra pegar doação, e aí aquelas pessoas ficaram malucas, e na maluquice delas elas cometeram um erro, que o governo Lula se aproveitou e deixou elas entrarem, e aí prendeu elas. Então, só que o ânimo dela, a intencionalidade delas, era fazer aquilo e mobilizar um golpe de Estado. É bizarro, porque é um golpe, vamos colocar aqui, bizarro. Eu não acho que o grande golpe, ou a grande tentativa de golpe foi o 8 de janeiro. Na verdade foram as tentativas do Bolsonaro antes de ir embora para os Estados Unidos. Mas vem cá, uma vez que a gente concorda que o TCE foi imparcial na internet, foi parcial na internet, que a gente concorda, você não acha que é questionável o resultado dessa eleição? Onde a balança não é igual? Olha só, eu acho que isso é um questionamento válido. Mas definitivamente você não pode chamar os chefes das Forças Armadas para fechar o TSE com base nisso. Você pode, por exemplo, judicializar. E se judicializar e cair na mão de um STF que está agindo de maneira corrompida? Aí nós temos um problema político. Mas veja que existe um caminho, e o Bolsonaro não adotou o caminho. Porque veja, o Bolsonaro não adotou o caminho
o caminho oficial dele, dos apoiadores dele, dos influenciadores dele, não era o de questionar este elemento. Esse elemento foi um elemento menor no questionamento deles. O elemento principal é que a urna foi fraudada, que o resultado foi roubado. Eles nunca comprovaram isso. O Bolsonaro chamou as Forças Armadas para auditar as urnas, as Forças Armadas falaram, tá ok. As Forças Armadas fizeram o relatório delas. Então, só que aí, como ele não tinha esse material, ele quis levar as pessoas a crer, e ele, o filho dele, Eduardo, divulgou com um argentino que chama Semedo, uma história de que a urna, ele conseguiu ver a fraude, era mentira, pô, foi comprovado que era mentira. Então, o problema é, pessoas foram induzidas a acreditar que a urna foi fraudada. Você acredita na urna eletrônica? Eu não sou fã da eleitura eletrônica, só que agora eu tenho um partido político, e agora eu tenho condição porque por lei, de poder ver, então, checar todo o processo e entender o funcionamento da urna. Isso vai acontecer? Isso já aconteceu. E não há, tecnicamente, meios de fraudar. Eu concordo com o método? Não. Eu sou a favor do voto impresso? Sim. Fui a favor do voto impresso quando o Bolsonaro estava falando? Não. Aí você fala, como assim? É confuso? Não é confuso. Quando o Bolsonaro falava a favor do voto impresso, o Bolsonaro queria criar clima, querendo falar que a urna estava fraudável. E não, objetivamente, melhorar o sistema eleitoral brasileiro. Como seria essa melhora? A melhora do sistema eleitoral brasileiro, ela tem que se dar em muitos termos. A começar pela própria ideia de que, olha o que eu vou falar aqui, não existe democracia no Brasil. A democracia no Brasil é uma piada. O principal problema democrático no Brasil não é sequer a urna. É que as pessoas, na hora de votar, especialmente pro legislativo, vendem o voto delas. A compra e venda de votos no Brasil é a base da democracia brasileira. Tá. E Através de programas sociais? não, pior, compra e voto com grana mesmo. Tá. Você tá numa cidade pequena no interior do Nordeste, você vende hoje o voto de uma família para vereador tá R$700, R$800, às vezes você fecha R$1.000 para ter uma família. Tá. E depois, quando ele é eleito, ele vai trocando favores. Então, não existe democracia no Brasil. Então, a gente tem que ter uma mudança, uma reforma do sistema eleitoral gigante que termina também no modelo da urna. Por que é sempre essa mesma empresa? Por que a gente não pode fazer implementos e mudanças, né, no modelo? Por que eles querem? Você viu que lançaram agora uma urninha, que é um boneco, é uma coisa constrangedora, como se eu tivesse que amar uma urna. Aquilo é só uma urna. Por que não discutir melhorias nisso? Nós temos que discutir todas as melhorias possíveis nisso. Só que também tem que ser discutido o modelo democrático brasileiro, que é um modelo fictício. Não existe democracia de verdade no Brasil. Por causa da compra de voto. Com certeza.